Exclusivo. Servidor público de Pindamonhangaba é acusado de assédio sexual de menores. Segundo as mães, ele fazia convites aos adolescentes e mandava mensagens obscenas pelas redes sociais. Operação Nacional. Polícia Civil fecha o cerco à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Mandados foram cumpridos no Vale e Litoral Norte e 5 suspeitos foram presos. Notícias do bem. Conheça o trabalho voluntário do CVV em Taubaté, que ajuda pessoas deprimidas a vencer a doença considerada o mal do século. Pesquisa do bem. Cientista da USP de Lorena transforma pneus velhos em concreto. Cidade é alvo de campanha de incentivo à reciclagem. Rumo à Liga das Nações. Seleção brasileira de vôlei faz hoje segundo amistoso contra a China em Taubaté. No primeiro jogo deu Brasil e a expectativa é de mais uma vitória e com apoio em peso da torcida. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tipo de crime que choca e, apesar de todas as campanhas de conscientização, ainda faz vítimas. E elas podem estar bem do nosso lado. O Band Cidade de hoje começa mostrando o drama de 2 mães que decidiram denunciar um servidor público de Pindamonhangaba que estava usando as redes sociais para assediar os filhos delas. Por sorte, os 2 adolescentes de 14 e 15 anos não esconderam o caso, que agora é investigado pela polícia. O homem continua solto, já que pela idade das vítimas, o assédio não caracterizou o crime de pedofilia, mas ele teve os computadores e o celular apreendidos. As mensagens trocadas com o adolescente de 15 anos pelo celular mostram que o suspeito começou com uma abordagem discreta, perguntando coisas simples como qual o horário de estudo, se ele gosta de andar de bicicleta, até que começaram os elogios. Neste trecho da conversa, ele disse: "Você é bonito", e depois chama o menino de lindo. Em outro momento, ele sugere um encontro entre os dois. "A gente parava e conversava, conversa de pertinho", escreveu. E por várias vezes pediu para o adolescente manter sigilo sobre o bate-papo. Mal sabia ele que toda a conversa estava sendo acompanhada também pela mãe do estudante. Sem mostrar o rosto, ela conta que foi surpreendida com a troca de mensagens no último sábado. O choque maior foi quando ela se deparou com uma foto das partes íntimas do homem. As mensagens de cunho sexual já estavam me deixando muito sem chão. E quando ele enviou a mensagem, aí eu falei, não, agora chega, não dá. Que ele enviou a foto, né, do órgão dele. Falei, agora chega, não dá, vamos procurar os meios legais, que é a polícia. O assédio motivou a mãe a procurar a polícia esta semana. O autor das mensagens tem 52 anos e trabalha como fiscal da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Pindamonhangaba. Na última terça-feira, a polícia foi até a casa do servidor, que foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Mas o funcionário público teve o computador pessoal e do trabalho, além do celular apreendidos. A delegada responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas disse que o homem não pode ser acusado de pedofilia, porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, só é configurado esse tipo de crime se a vítima tiver menos de 14 anos. Por isso, ele deve responder por importunação ofensiva ao pudor. Para a mãe, pior do que saber que o acusado está solto é ver o sofrimento do filho. Ele não quer ir na escola, ele tá com vergonha, ele tá com medo, né? Porque ele sabe que o rapaz tá solto. A gente teve cara a cara com o rapaz na delegacia, né? Então, ele tá em choque, ele não dorme. Se você vê, ele tem que dormir no chão do meu quarto, ele não quer ficar sozinho mais. Esta outra mãe, que tem medo de se identificar, conta que o filho de 14 anos foi vítima do mesmo homem no ano passado. Ela diz que a abordagem com o menino foi uma rede social e, ao descobrir as intenções do suspeito, começou a se passar pelo adolescente em outubro. Ela chegou a marcar um encontro e avisou a polícia, que localizou o homem enquanto andava com o menino em um parque. Porque se ele estava fazendo com o meu filho, ele podia estar fazendo com o filho de qualquer um. Então eu resolvi dar uma iniciativa para ver se conseguia pegar ele.
Na verdade, a gente sempre instruiu ele. Sempre quando alguém adicionar que não seja conhecido, ele chegar e perguntar se a gente conhece. Porque é assim que acontece o crime. Na época, o homem também prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, esse caso ainda não foi julgado porque o advogado da defesa alega que o homem tem problemas psiquiátricos e a justiça aguarda o resultado de um laudo. Enquanto isso, as duas mães temem que mais adolescentes também sejam vítimas. Sempre os pais estarem olhando os celulares e perguntando ser amigo dos filhos, porque senão eles acabam caindo na armadilha, sente a carência de não ter uma pessoa firme do lado e fazer bobagem. Como mãe, eu peço para que as outras mães fiquem atentas, né? Que converse com os filhos, porque infelizmente a gente não tem um amparo legal. A pedofilia, ela se enquadra só até os 13 anos. Acima dos 14 anos já não se enquadra mais em pedofilia. É perigoso demais, entendeu? Ele podia ter chegado nos finalmente com meu filho, se meu filho não me avisa, né? Mas agora vamos esperar a justiça pra gente ver no que vai dar, né? Absurdo, né? Por meio de nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que está ciente do fato e que está colaborando com as investigações. Tanto que liberou o computador do servidor que foi solicitado pela polícia e que agora vai passar por uma perícia. Ainda segundo a nota, a Prefeitura desconhece qualquer informação relacionada à saúde mental do acusado e que a administração municipal está estudando a possibilidade de afastamento temporário do servidor. E nesta manhã, 5 pessoas foram detidas e tiveram os computadores e celulares apreendidos por envolvimento com pedofilia aqui na região. Foram 3 suspeitos em São José dos Campos, um em Jacareí e outro em Caraguatatuba. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Taubaté e São Sebastião, mas sem prisões, segundo o DEINTER, que é o Departamento de Polícia Judiciária do Estado. A ação, que é nacional, faz parte da segunda fase da Operação Luz da Infância, coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e realizada pelas polícias civis de cada estado, e que tem o objetivo de combater a pornografia infantil, principalmente nos meios eletrônicos. Só no estado de São Paulo foram cumpridos 166 mandados de busca, sendo 71 em cidades do interior. A pena para quem armazena material pornográfico infantil em qualquer mídia digital é de 4 anos de prisão e quem compartilha pode pegar até 6 anos. 2 homens e 2 mulheres foram detidos no Parque Tabatinga, em Lorena, acusados de tráfico de drogas, incluindo uma adolescente de 15 anos que foi ouvida e liberada. Ela estava com uma balança de precisão e quase 1,5 kg de pasta de cocaína. A outra mulher também prestou depoimento e foi solta. Somente os homens ficaram na cadeia. Na casa de um deles foram encontradas 4 trouxas de maconha, 5 pedras de crack e 500 pinos de plástico para embalar a cocaína. Em São José dos Campos, um homem de 22 anos foi preso com 100 pinos de cocaína, 2 celulares e R$ 45. O flagrante aconteceu no bairro Campo dos Alemães, região sul da cidade. Questionado pela Polícia Militar, ele indicou o local onde estavam escondidos mais 889 pinos de cocaína. O suspeito vai responder por tráfico de drogas. As pessoas que ocuparam uma área pública na estrada do Jaguari, em São José dos Campos, têm 5 dias para deixar o local. O prazo foi determinado pela Justiça em uma liminar de reintegração de posse emitida no último dia 10 de maio. A notificação já foi feita. Segundo um dos moradores, cerca de 75 famílias vivem no terreno que já está sendo monitorado pela Guarda Civil Municipal. Hoje de manhã também havia viaturas da Polícia Militar. A expectativa da Prefeitura é de que os ocupantes da área saiam de forma voluntária. No próximo bloco, equipes de resgate encontram um corpo no mar próximo ao local onde estavam os destroços da embarcação usada pelos pescadores desaparecidos. E ainda, no quadro Notícias do Bem, você vai conhecer o trabalho do CVV de Taubaté, que ajuda a superar a depressão. Hora certa para você, faltando poucos segundos para 7 da noite, a gente volta em instantes.